A gente começa essa entrevista comentando uma declaração recente da presidente Dilma Rousseff. Ela afirmou que não gosta da CPMF, não pretende retomar esse imposto, mas não descarta a possibilidade de criar novas fontes de renda. Cafeu, quais seriam os impactos de um aumento nos tributos nesse momento? Primeiro que nós temos ainda um grande desafio na economia, que é o combate à inflação. A inflação anualizada está entre 9% e 9,5%. O governo trabalha muito forte para não deixar chegar a 2 dígitos, porque induziria uma inflação para o ano que vem, né? Nós temos aí vários contratos de aluguel, até mesmo salário. Eu já vi sindicatos falando em gatilho salarial, quer dizer, voltaria o que a gente chama de indexação na economia. E foi o grande mal da inflação brasileira até o plano real, né? A inflação passada era projetada para o futuro. Então, enquanto essa inflação não chegar no patamar de 5%, 6% ao ano, sempre vai ter esse risco. Então, aumentar tributo, num primeiro momento, é gerador de aumento de preço. Quem paga o tributo não é o empresário. O empresário ele fala de ter um tributo menor porque ele gostaria de vender mais, ele tem uma mesma margem de lucro a um preço menor, ou aumentar a sua margem de lucro. Então, se houver um aumento tributário, seja de qual modalidade for, fatalmente vai pagar isso é o consumidor final. Nós temos 35% a 36% do PIB em termos de carga tributária. O que existe hoje é uma grande armadilha. O setor público inchou demais, tem um gasto fixo para manter a máquina muito pesado e está nessa armadilha. Por quê? Vem caindo a arrecadação por 2 motivos. O produto interno bruto está em queda, portanto, menos geração de tributos, e as empresas, para sobreviverem, estão deixando de pagar os tributos, estão inadimplentes. Então, o nível da arrecadação do Estado está caindo. E aí, quando se espera corte de gastos, projeto de redução do número de ministérios, mais eficiência do setor público, o que nós observamos? Não, agora nós temos que aumentar o tributo. Então, falar em aumento de tributo agora é gerar inflação e é debilitar a já debilitada economia brasileira. Recentemente, nós também tivemos o registro de uma nova disparada no dólar. Ela agrava esse cenário? Do ponto de vista da inflação, sim. O que um dólar mais alto ajuda? Torna os nossos produtos no exterior mais competitivos. No momento que o mercado interno não vai bem, algumas empresas que operam o mercado internacional conseguem vender seus produtos lá fora, segurando o emprego aqui dentro. Ótimo. Só que, no Brasil, nós temos uma dependência muito forte de importação de produtos. Nossos produtos são globalizados. O Brasil é forte exportador, por exemplo, de grãos, de produtos primários. E importa chip, computador, importa produtos de valor agregado. Ora, quando o dólar está alto, a importação fica mais cara. Então, nós trazemos para o Brasil uma inflação importada. Portanto, o ganho que você tem da exportação não compensa o malefício da importação. Então, o ideal seria o quê? Nesse momento, um dólar calmo, na casa aí de 3,40, 3,50, o mercado assimilaria isso e, naturalmente, que você não cria tanto um mal-estar. Veja que nós trabalhávamos com um patamar de 2,70 a questão de um ano. E a economia já absorve, talvez, os 3,50. O governo tem munição para isso, tem reservas cambiais acima de 400 bilhões de dólares, mas ele disse que não quer usar nesse momento, porque seria enxugar gelo também. Porque o grande componente nesse momento da incerteza e que tem pressionado o dólar não é econômico, é político. Então, cada vez que o governo tem uma ameaça, nós tivemos essa semana que passou a ameaça do Joaquim Levy sair do governo, depois ele permaneceu, falou que vai ficar, o mercado precifica isso. Michel Temer sai da articulação política, o mercado precifica isso. O governo manda um orçamento com um déficit de 30 bilhões de reais. Mas como vai mandar com déficit? Tem que mandar com superávit. O mercado precifica isso. Então, se nós tirarmos o componente político, o dólar volta a 3,50. Mesmo porque houve uma valorização do dólar em nível internacional. E o Brasil não foi diferente. Só que nós estamos dando um sobrepreço ao dólar em função da nossa crise. Primeiro a política e claro que há uma incerteza econômica. Mas nesse momento o dólar está mais nervoso, mais alto por conta da crise política. Nesse contexto, Café, qual que é a situação hoje do setor imobiliário? O que é o imóvel? O imóvel, ele é, num primeiro momento, em crise. Quando você está em crise, ele é um porto seguro. As pessoas, com medo de um monte de coisa, falam, é melhor ter um bem real. Em contrapartida, o governo aumentou muito a taxa de juros. Hoje tem algumas aplicações financeiras que estão rendendo 1,2% ao mês. E não há imóvel que tenha essa valorização.
Então você tem um mercado que está se acomodando. No caso especificamente aqui de Bauru, nós tivemos um boom imobiliário. O valor do metro quadrado explodiu muito. Muita gente saindo da bolsa, perdeu dinheiro ali, migrando para comprar, para especular com o imóvel. Então esses imóveis tiveram uma alta de preço bastante significativa. Agora o que vem acontecendo? Aquelas gorduras do imóvel estão caindo. Então nós temos hoje mais oferta de imóveis do que demanda. O crédito para financiar também ficou caro. Quem não tem dinheiro vai olhar o crédito e fala, pô, mas será que eu terei emprego? Então houve uma retração, uma cautela desse comprador. Então quem tem dinheiro em mãos hoje tem encontrado boas ofertas no mercado. Para você, Café, podemos esperar uma recuperação econômica em quanto tempo? Então, olha, eu no final do ano passado imaginava que com a eleição da Dilma, com a base aliada que ela construiu, com a mudança da equipe econômica, eles teriam facilidade para uma articulação das reformas necessárias para o país. Então, minha projeção, nós gastaríamos aí talvez os 4 primeiros meses e aí nós já estaríamos em recuperação agora, nesse final de ano. Mas observe que a última pleito de reforma foi aprovada semana passada. E de lá para cá, só arrebentou essa questão política. Nós falamos já disso da crise, não estão se acertando. Ora, enquanto não se acerta, não tem de onde ter fonte de recurso e a inflação não está combatida, a economia foi se engessando, os juros foram subindo, então postergou demais. Então esse ano nós vamos ter um produto interno bruto com queda na casa de 2%. Entramos em recessão técnica, que é quando você tem 2 trimestres seguidos de queda da produção. E qual é a projeção para o ano que vem? Não tem mágica aí. Se eu estou num período recessivo e a queda é de 2, como é que eu vou crescer 5 ano que vem? Não tem jeito. Então, infelizmente, se nós trabalharmos bem, se todas as condicionantes forem atacadas, se a questão política for equacionada, se o orçamento voltar a ter superávit, se tiver um combate efetivo da inflação, se o mercado se acalmar, vai ser 2016 um ano de recuperação. O que seria essa recuperação? Você sai de -2 para algo próximo a 0. Ou seja, teria o mesmo PIB o ano que vem desse ano, que vai ser fechado, criando condições para em 2017 você pensar em crescimento. Portanto, serão aí 1 ano e meio quase de dificuldade ainda, com alguma luz. Claro, se essas variáveis todas que eu coloquei forem enfrentadas, ao final do ano que vem. Então, um ano que seria único perdido, transformou-se em 2 anos perdidos.